Olá, eu sou a professora Ana Paula e hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento crânio-facial nos humanos. Reparem que nesse slide eu coloquei 3 situações de um desenvolvimento anormal, que é a ausência de arcos dentários, a ausência do correto fechamento do palato e dos lábios e também a formação incorreta do tecido esmalte nos dentes. Então, são chamados de anodontia, o primeiro caso, hipoplasia do esmalte, segundo, e fissura labial palatina, no terceiro caso. Todos eles decorrem de um erro na formação da região, o arco dentário, o esmalte ou o fechamento do palato e dos lábios, durante um período que é considerado muito crítico. Esse período é onde ocorre, então, os principais eventos da formação da face, que é o período chamado de embrionário. Todos os demais períodos durante a gestação são importantes, porém a fase mais crítica é esta que vai da 4ª semana até a 8ª semana do desenvolvimento intrauterino. Neste período, nós temos toda a formação dos tecidos, chamado então de período da histodiferenciação. Em essencial, nesse período, nós estamos saindo da 3ª semana com o início da formação da neurulação. E a neurulação, que é a formação do tubo neural, ocorre na 3ª semana, inicialmente, e finaliza na 4ª semana, principalmente na região cefálica. Neste período de semanas, da 4ª à 8ª, nós temos os principais eventos da região cefálica. No desenvolvimento crânio-facial, o essencial é que ocorra a migração das células das cristas neurais para diversas regiões. As células que migrarem das cristas neurais para a região cefálica estarão colaborando com a correta formação dos processos que ocorrem na região anterior do embrião. Elas formarão, na região anterior, o que se chama de ectomesênquima, que são células mesenquimais diferenciadas dessa região, e colaborarão também para a formação de outros tecidos. Elas vão ser responsáveis inicialmente por processos, crescimentos celulares e depois a organização dessas células em processos frontais, processos nasais e arcos branquiais. Nesta 4ª semana, a consequência da migração inicial das células para a região cefálica, que é onde já estava a nossa placa pré-cordal desde a 2ª semana, é um avultamento, um aumento da região anterior, chamado de processo frontal. Esse aumento da região cefálica ocasiona um dobramento anterior-posterior em forma de C do nosso embrião e nós estaremos então formando o que se chama de cavidade oral primitiva ou estomoideu. Por que primitiva? Porque ela é uma cavidade incomum da região nasal com a região oral. Estomoideu, desta forma, é uma cavidade incomum da região nasal e a região oral. É uma cavidade só, como se nós não tivéssemos, e não temos mesmo, neste período, ainda a formação do palato. Fica uma região incomum das duas cavidades. Então, o estomoideu é formado no início do período embrionário, na 4ª semana. Estas células que migram das cristas neurais, pela sua capacidade de diversidade celular que elas podem formar, são consideradas células mesenquimais. Lembra da histologia 1? Célula mesenquimal, ela ocorre em vários tecidos que vocês estudaram. E elas são células de reserva que podem, conforme o estímulo bioquímico, podem se diferenciar em tecidos diversos.
No nosso caso, elas vão se diferenciar em vários tecidos da região crânio-facial. Essas células das cristas neurais que migram para a região anterior, além do processo frontal, vão também colaborar para a formação dos arcos branquiais ou faríngeos. Eles têm esse nome porque neste período são muito similares às brânquias dos peixes. Por isso se denominaram arcos branquiais. Eles são 4 processos bem formados desta região aqui da face até a região cervical, na face, na região anterior do nosso embrião. Essas células das cristas neurais, chamadas então de cristas neurais craniais, que são as que migram para a região cranial do nosso embrião, elas formarão os arcos branquiais tendo diferentes genes atuando. Aqui nós temos os 4 arcos branquiais que permanecem, que colaboram com a formação crânio-facial do embrião. Nós temos aqui o primeiro arco branquial, o segundo, o terceiro e o quarto. Bem, essas células, elas formam os 4 arcos branquiais por terem genes diferentes sendo transcritos. Esses genes, chamados de OX, eles fazem parte de um pacote, de um grupo de genes que ficam nos mesmos cromossomos, 2, 7, 12 e 17. Esses genes têm diferentes regiões. Então, nós temos genes diferentes atuando na formação do primeiro arco branquial e genes em comum atuando no segundo, terceiro e quarto arcos branquiais. Esses genes, eles são responsáveis, para vocês entenderem, eles são responsáveis pelo desenvolvimento do embrião ao longo do eixo antero-posterior. Então, terão regiões dos genes OX transcritas para outras faces, para outras regiões do corpo do embrião. Teremos outros genes responsáveis pelas regiões médias do corpo do embrião e outros pela região caudal. Na região cefálica, as células das cristas neurais que migram para essa região, então chamadas de células das cristas neurais anteriores, terão seus genes OX transcritos e esses são responsáveis pelo desenvolvimento, pelo aumento da população celular, formando a eminência frontal e também os arcos branquiais. Então, reparem que essa é uma parte crucial para o desenvolvimento humano, da região anterior. Isso tudo está sendo formado concomitantemente junto com o dobramento antero-posterior, ou seja, o embrião está ficando em forma de C. Por dentro, nós vamos encontrar esta cavidade, chamada então aqui é a cavidade inicial ou então intestino anterior. Por fora, nós já visualizamos os arcos branquiais e também essa eminência frontal. Esse slide traz para vocês uma visão cranial de um embrião com 25 dias, no início da 4ª semana, e ele, que a 4ª semana é do dia 22 até o dia 28, e ele traz para nós a visão do processo da eminência frontal e também o primeiro arco branquial. O primeiro arco branquial é o único que tem 2 processos. O processo superior, chamado de processo maxilar, e o processo inferior, chamado de processo mandibular. Dará origem, entre outras estruturas, à maxila e à mandíbula. Além da maxila e mandíbula, os processos do primeiro arco branquial formam também do processo maxilar, além da maxila, o arco zigomático e a porção escamosa do osso temporal. O processo mandibular basicamente formará a mandíbula. Entretanto, até que a mandíbula seja formada, existirão outras estruturas que induzirão a formação da nossa mandíbula. Esse slide está trazendo para vocês, além do primeiro arco branquial, os outros. Então, ao final da 4ª semana, nós temos a formação de 1, 2, 3, 4 arcos branquiais e 2 rudimentares, um quinto e um sexto, que nos humanos não tem função. Então, eles se formam e iniciam a ser formados e logo a seguir eles regridem.
Como comentei anteriormente, a formação da eminência frontal, do processo frontal e dos arcos branquiais, ela é quase que concomitantemente, ela ocorre de forma simultânea. Essa eminência frontal é a responsável pela formação da face. Essa formação da face ocorre entre a quarta e a quinta semana, o início do processo frontal, e logo a seguir vão sendo formados 2 placoides. Então, esses placoides são placas maiores de tecido nesta região anterior. Esses 2 placoides que estão aqui, gradativamente vão sofrendo uma diferenciação, ficando 2 saliências esféricas do ectomesênquima, dessa região anterior, e que vão se desenvolvendo então 2 placas nasais, só que essas placas nasais elas vão se subdividindo em uma região medial e uma região lateral, aqui medial e aqui lateral. E gradativamente elas vão sendo fusionadas, ficando no centro uma cavidade. Adivinha? Será a nossa cavidade nasal externa, a narina do indivíduo. Então, gradativamente elas vão sendo fechadas e vai ficando aqui, ó, uma fosseta nasal. Então, não é exatamente a cavidade, sim a região externa, que é a fossa nasal. Também o processo superior daquele primeiro arco branquial, o processo maxilar, vai sendo desenvolvido aqui e vai gradativamente sendo fechado. Então, ele se desenvolve e vai fechar, sendo responsável pela formação inicial do lábio superior. O processo maxilar está aqui desenvolvido e ele vai crescendo em região, indo em direção à região medial, fechando o lábio superior. Aqui nós temos um indivíduo já com o olho, isso é final do período embrionário, com o olho em desenvolvimento, e reparem que os olhos não são frontais, eles são laterais. O processo mandibular, processo maxilar, a fosseta nasal formada, o processo nasolateral, vejam que ele liga aqui, o olho vai ligar a região então do olho em desenvolvimento à região nasal, e o processo nasal médio, que é o fechamento aqui do nariz. Com a fusão do processo nasal médio, ocorre a fusão do septo nasal. Aqui um indivíduo já na quinta semana, com todos esses processos sendo formados, e reparem que aqui a gente coloca como cavidade oral primitiva, que é o estomoideu. Certo? Ela é uma cavidade incomum da cavidade oral e cavidade nasal, que ainda não ocorre, não tem uma divisão. Temos muito ainda a evoluir entre a 6ª semana e a 38ª semana. Porém, os rudimentos de todos os órgãos e regiões da face já estão sendo formados no período embrionário. Reparem que desta situação até esta situação, todas as estruturas precisarão ser desenvolvidas e bem fusionadas. Nesse momento, por exemplo, o nosso embrião acima, ele não tem fusão total do palato. Ele não tem o lábio superior completamente formado. Por quê? Porque ele precisa ser desenvolvido essa região. E isso vai ocorrer até o final do período embrionário. Os olhos migrarão da região lateral para a região anterior da face, e isso nos dará a conformação externa, a morfologia externa de um embrião humano. Esse último slide nos traz a colaboração desses arcos branquiais para outras estruturas internas. Nós vimos até então as estruturas externas. Um feto a 20 semanas, ele já estará com detalhamento formado de regiões internas, de órgãos internos.
Nós temos, desta forma, a colaboração dos arcos branquiais na formação da tuba faringotimpânica, da cavidade timpânica, do meato acústico externo, do seio tonsilar e epitélio superior da tonsila palatina. Temos também as paratireoides sendo formadas e o timo. Todos esses são derivados dos arcos branquiais, além da face externa, que é o que normalmente a gente lembra, porém os órgãos internos também são formados a partir dos arcos branquiais. Até a próxima aula.